O Supremo Tribunal Federal formou maioria a favor da constitucionalidade do contrato intermitente criado na reforma trabalhista de 2017. Essa modalidade de trabalho, que formaliza os chamados bicos, gera debates acalorados. Enquanto os defensores apontam a geração de empregos, os críticos destacam a precarização das relações de trabalho. Para esclarecer os impactos dessa decisão, eu vou conversar agora, ao vivo, com a advogada Andréa Andrade, que é especialista em direito trabalhista e está conectada aqui com a gente. Doutora, bom dia, seja muito bem-vinda. Bom dia, Wilker. Muito obrigada pelo convite. Eu que agradeço. Eu queria que a senhora começasse explicando para a gente, de modo geral, o que é o contrato intermitente e como que ele funciona na prática. Inicialmente, um bom dia a todos e todas, né? O contrato intermitente, ele é um tipo de contrato de trabalho onde há anotação da carteira de trabalho, só que ele não há uma previsão de quantidade de jornada que o trabalhador irá trabalhar. Então, porque no contrato clássico, o trabalhador é contratado e ele fica ciente de que ele vai ter que cumprir uma jornada de trabalho semanal, quinzenal e mensal para que ele possa receber o salário dele, a remuneração dele. Já no contrato intermitente, não tem essa previsão. No contrato intermitente, apenas ele deve ser feito por escrito e há a previsão de o salário hora que vai ser pago a esse trabalhador. E esse salário hora não pode ser inferior ao salário hora mínimo legal e nem ao salário hora pago, né, a um funcionário da mesma empresa, do mesmo estabelecimento que exerça a mesma função. Então, veja que ele é um tipo de contrato que ele não dá uma garantia de salário ao final do mês para o trabalhador, porque se ele não vier a trabalhar, a não realmente prestar algum serviço para a empresa no decorrer do mês, ele realmente pode chegar ao final do mês e ter, vamos dizer assim, zero salário, zero hora, para poder estar recebendo a título de contraprestação pelo serviço. Perfeito. Essa modalidade, ela já vigora há algum tempo. Já tem como a gente entender o impacto disso no mercado de trabalho? Porque a minha dúvida gira em torno justamente da qualidade dos empregos que são gerados. Quem é favorável fala muito a respeito sobre o aumento, né, das pessoas em atividade. Mas e a qualidade desses empregos? Qual que é a avaliação que a gente pode fazer nesse momento a respeito dessa modalidade? Os impactos ainda são muito novos, a gente não tem muito material na jurisprudência, mas o que nós verificamos é que determinadas empresas, por exemplo, aqui em Goiânia, a gente tem muito bares e restaurantes que utilizam essa modalidade de contratação e que tem dado certo para o estabelecimento. Para o empregado, aí depende muito da situação real que o empregado está vivenciando. Porque, por exemplo, um empregado que utiliza realmente esse contrato apenas como a formalização de um bico, para ele vai ser uma coisa interessante, que pelo menos está recolhendo algum valor a título de contribuição previdenciária e a título de FGTS. E ele tem a carteira de trabalho anotada. Já por outro lado, aquele empregado que realmente necessita ali de ter um ganho mínimo mensal, ele vai ter que ter outro contrato de trabalho, ou seja um contrato de trabalho por prazo determinado, seja um contrato de trabalho, né, com uma carga horária maior, ou seja um outro contrato de trabalho intermitente, para que ele possa realmente conseguir ter essa segurança no final do mês de que ele vai ter uma contraprestação financeira que vai ser suficiente para que ele possa arcar com as despesas dele, com a sobrevivência dele como ser humano e também da família dele. Então ele não tem garantia, por exemplo, de benefícios como o 13º salário? Ele tem essa garantia. Como que funciona nesse tipo de contrato? Ao final do período, que em regra é mensal, a empresa paga a remuneração, que seria ali o salário, uma comissão que seja devida, uma gorjeta que seja devida. Ela paga o salário hora, no caso, né? Só lembrando que esse tipo de contrato, ele é um contrato com salário hora. Então, paga o salário hora. Então, se ele trabalhou 10 horas no mês, ele vai receber por essas 10 horas. A empresa vai pagar o repouso semanal remunerado sobre essas 10 horas. Então, vai ser um valor pequeno. E ela vai pagar proporcionalmente as férias e o 13º.
Então, ele mensalmente, o trabalhador já vai estar recebendo o 13º e as férias. E por que que isso é um fator interessante de ser observado pelo trabalhador? Porque nós temos o hábito de aguardar, né, o final do ano, aguardar dezembro, para estar recebendo o 13º. O trabalhador tem essa cultura, porque esse é o contrato clássico no Brasil. E vai chegar dezembro, esse trabalhador não vai ter direito a um 13º diferenciado, o que ele vai ter é apenas o mesmo 13º que ele recebeu nos outros meses, também vai ser apurado em dezembro sobre as horas que ele trabalhou. Então, o trabalhador ele precisa ter uma organização financeira diferente, ele precisa entender essa realidade desse tipo de contrato para que ele não seja surpreendido e nem fique frustrado. E com relação às férias, é a mesma situação. Quando completar 12 meses de contrato de trabalho, o trabalhador passa a ter direito a 30 dias de férias nos próximos 12 meses subsequentes. Contudo, ele não vai ter direito a uma remuneração nesse mês de férias que ele vai poder tirar, nem a remuneração das férias, nem o do terço constitucional. Então, ele é um perfil, né? É um tipo de contrato muito diferente para a realidade que nós temos no Brasil, e onde o trabalhador precisa ter essa ciência e ter uma organização diferente para que realmente ele consiga, por exemplo, ter férias, né? Realmente poder viajar e realmente até poder tirar esses dias, porque do contrário, o trabalhador não vai conseguir, por questões financeiras, ficar um mês em repouso. Ele vai precisar de estar arrumando outros serviços, né, outras formas de ganhar uma remuneração, para que realmente ele consiga ter sobrevivência. A gente está falando de uma questão de pagamento de despesas mesmo. Certo, então vamos ver se a gente está entendendo aqui. Existe uma relação de trabalho mais direta do que, por exemplo, quando a gente fala sobre um MEI. A diferença está aí, né? Nesse vínculo trabalhista que acontece de um modo diferente. Sim, só para deixar bem claro, o contrato intermitente, ele é um contrato típico de vínculo de emprego, tanto que há a anotação da carteira de trabalho do trabalhador, a assinatura de um contrato escrito. E já no MEI, ele é um autônomo. É um E prestador pelo de MEI ser serviço ali, autônomo, né? ele é um prestador de serviço, ele é um autônomo. Então, ele não tem a carteira de trabalho anotada, por exemplo. E ele tem, assim, como requisito, segundo, né, a lei, o MEI, ele realmente é um prestador de serviço autônomo, ele, de certa forma, ele trabalha quando ele quiser. Mas vem uma situação interessante, porque no contrato intermitente, o trabalhador, ele é convocado, a lei fala esse termo, convocado, essa palavra. Ele é convocado para trabalhar até 3 dias corridos antes do dia que ele tem que trabalhar. Mas ele pode recusar, e em até um dia, ele pode aceitar ou recusar, sendo que o silêncio dele é presumido que ele não aceitou ir trabalhar. E mesmo ele recusando esse trabalho, não é afastado o contrato de trabalho, não é afastado ele como um trabalhador subordinado da empresa. Perfeito. De certa forma, dá mais liberdade para esse profissional. Mas não aumenta o risco, por exemplo, de crescer ainda mais a judicialização das relações trabalhistas aqui no nosso país, que já são muito grandes? Sim, Milker, da forma como consta na lei hoje o contrato intermitente, ele tende a gerar muitas ações ainda. Não apenas na parte trabalhista, mas também na área previdenciária. Na parte trabalhista, nós temos a questão de, por exemplo, o trabalhador que eles contrataram como se fosse um contrato de trabalho intermitente, mas, na verdade, o trabalhador trabalhou, por exemplo, 9 meses conseguindo receber, por exemplo, um salário mínimo. Mas chegou no 10º mês, a empresa simplesmente não convoca ele para trabalhar, e esse trabalhador não recebe nada. Aí vem a discussão, esse contrato ocorrido na prática por 9 meses, realmente foi um contrato intermitente?
ou ele, na prática, foi um contrato de trabalho no modelo clássico, mas a empresa formalizou como um contrato intermitente. E tem uma outra situação... pode falar. E tem, por exemplo, uma quantidade máxima de dias trabalhados por semana, por exemplo, que configura ou desconfigura o contrato intermitente? Não tem essa previsão. Daí que foi até levadas muitas discussões, né, junto ao STF, mas até agora não teve nenhuma determinação, né, de uma nova lei para poder determinar alguns parâmetros no contrato intermitente. Então, não tem quantidade de horas mínimas, não tem quantidade de horas máximas, não fala a partir de qual horário que realmente vai configurar uma hora extra, não fala efetivamente do repouso semanal remunerado, apesar que determinados direitos, mesmo que não estejam previstos, a gente vai trazer para, vamos dizer assim, a discussão, né, judicial, e daí a judicialização, né, mais processos na Justiça do Trabalho, sobre, por exemplo, o direito ao trabalhador ao adicional de hora extra a partir da 8ª hora de trabalho, ao direito ao repouso semanal remunerado a partir do 7º dia de trabalho. Então, apesar da lei não trazer, como não trouxe, muita coisa vai ser discutida no judiciário ainda. Perfeito. Fala um pouco para a gente sobre os principais riscos para o trabalhador com relação a essa modalidade. Você já mencionou aí vários impactos que podem ser negativos, né? Uma das questões que é muito séria, que o trabalhador precisa realmente estar ciente, é a falta de previsão de uma garantia, né, de um salário mínimo ou de um valor mínimo que ele vai receber no final do mês. Então, quando o funcionário ele é contratado, ele gera a expectativa, né, e ele começa a se organizar a partir vamos dizer assim, dessa expectativa de receber um valor no final do mês, e ele faz toda uma programação financeira em torno disso. E no contrato intermitente não tem essa previsão. Então, se ele trabalhou, ele ganha. E, inclusive, se ele se comprometer a trabalhar e não trabalhar, ele aceitou a convocação da empresa, mas ele não foi trabalhar, a empresa vai ter direito a descontar dele 50% da remuneração que ele receberia. Então, veja, além dele não vamos dizer assim, ele não trabalha, ele se comprometeu a trabalhar, não trabalhou, já vai ter aí esse prejuízo para ele, que é de pagar uma indenização para a empresa. A outra situação é que ele não tem uma jornada de trabalho mínima. Então, assim, são situações reais diferenciadas. Trazendo um pouco para as questões previdenciárias, assim, de uma forma mais superficial, porque não é a minha especialidade, o trabalhador que não trabalha e não ganha pelo menos um piso salarial mínimo, que é o salário mínimo mesmo, que hoje está em R$ 1.400,12, tá? R$ 1.400,12, ele não vai ter um recolhimento mínimo do teto da Previdência Social. E segundo o que consta hoje no portal do Gov, o trabalhador que não recolhe o piso mínimo da contribuição previdenciária, ele não tem ali uma condição de segurado. O que ele passa é a ter direito, né, de fazer um recolhimento complementar para que ele seja segurado da Previdência Social. Então, por isso que até no início eu falei que até na parte previdenciária vão ter muitas discussões, porque imagina um trabalhador que está com a carteira de trabalho anotada, mas ficou aí 3 meses sem ter alguma prestação de serviço, ou sem ter uma remuneração, ou não teve uma remuneração mínima para contribuir o teto mínimo da Previdência Social, e esse trabalhador ficou doente e precisou de ser afastado pelo INSS. Então, assim, são discussões que vão chegar muito ainda, né, junto tanto à Justiça Federal quanto à Justiça do Trabalho, para poder estar sendo aí esclarecida e pacificada. Parece confuso, né? Quem está assistindo a gente às vezes não está conseguindo compreender bem. É justamente por isso que nós estamos aqui falando desse tema, porque às vezes o trabalhador aceita essa condição e, na verdade, nem entende
como que funciona na prática, né? Só vai entender ali, olha, quando a empresa chamar, eu vou lá e presto o serviço. Enquanto isso, a minha carteira está assinada. Mas tem muitas regrinhas, tem muitas questões particulares desse modelo de contratação. Então, por isso é importante buscar sempre informação para que você consiga decidir melhor se é uma modalidade que faz sentido aí para a sua vida. O STF fez algumas propostas de maior fiscalização, né, de aumentar a fiscalização e a obrigatoriedade de justificativa para não convocação. Isso pode ser benéfico? A gente tende a apresentar cada vez mais regulamentação a respeito dessa modalidade de contrato? O tipo de regulamentação que vier para esse contrato, que é um contrato muito novo ainda, um tipo de contrato muito novo, ela é bem-vinda. Só que apenas fazer essa fiscalização junto às empresas não vai solucionar o problema do trabalhador. Porque, vamos dizer assim, fica, de certa forma, a empresa pode se organizar e prestar esses esclarecimentos. Mas no final do mês o trabalhador vai continuar sem receber um valor, né, mínimo, fixo, ou sem a garantia de que realmente ele vai estar trabalhando e recebendo algum valor por isso. Mas sim, todo tipo de regulamentação que vier vai ser muito bem-vinda para esse tipo de contrato de trabalho. Tá certo, doutora. Muito obrigado, viu, pelo seu tempo aqui com a gente, por nos ajudar a esclarecer um pouco mais a respeito dessa modalidade aí de contrato de trabalho intermitente. Obrigado, até a próxima. Eu que agradeço. Bom dia a todos. Bom dia, tchau, tchau.